Bandeirantes 7:12. O forte temporal voltou a castigar a cidade de São Paulo e a região metropolitana. Só ontem os bombeiros receberam 158 chamados para alagamentos ou enchentes, 76 para quedas de árvore e 10 chamados para desabamento ou deslizamento. Na capital paulista choveu em 3 horas, o que era esperado para 10 dias. Várias pessoas ficaram ilhadas à espera de socorro. No centro, o Mercadão, um dos principais pontos turísticos da cidade, ficou tomado pela água. O aeroporto de Congonhas, 20 voos foram afetados em razão do mau tempo. Segundo o Corpo de Bombeiros, um homem morreu eletrocutado. Outras 2 pessoas estão desaparecidas em decorrência da chuva em São Paulo e região metropolitana. O capitão André Elias afirmou que, devido ao intenso temporal, o trabalho de busca pelos desaparecidos pode demorar alguns dias. O volume de água foi muito grande, as correntezas foram fortes, né, geradas por essas inundações. Então, é uma busca que eu reputo dizer que pode durar aí alguns dias, talvez. Mais informações agora ao vivo sobre as consequências da chuva com o repórter César Cavalcante, que fala ao vivo com a gente da zona leste da capital paulista, né, César? Bom dia. Oi, Ana, bom dia a você, Nelson. Bom dia. Aqui na Rádio Bandeirantes. Sobre essas 2 pessoas que estão desaparecidas, o Corpo de Bombeiros informou há pouco que as buscas já foram retomadas. Trata-se, portanto, de uma pessoa que se afogou na região de Osasco, próximo à estação de trem de Quitaúna, uma mulher. Lá na região, os bombeiros também confirmam que um corpo foi encontrado, mas não há a informação se é dessa mulher que está desaparecida. Portanto, o Corpo de Bombeiros ainda a coloca como uma pessoa desaparecida em razão das chuvas. Assim como uma outra pessoa, um homem, no Parque São Lucas, na zona leste de São Paulo, uma pessoa que também foi arrastada pelas águas da chuva de ontem, chuva forte, que castigou bastante a região da zona leste de São Paulo e que inclusive causou alagamentos naqueles pontos que historicamente alagam. Uma das regiões, o Jardim Pantanal, nós temos vídeos que foram enviados por moradores da região, ali na rua Tite Lemos. Eu mesmo, gente, já estive naquela rua diversas vezes, em diferentes anos, sempre acontece a mesma coisa, a água da chuva se mistura com a água do rio Tietê, ali é uma área de várzea e acaba inundando tudo. Estou chegando exatamente no local em que a moradora mandou essas imagens. Ela me mandou um áudio agora há pouco dizendo que a rua continua cheia, que os filhos não vão à escola por causa dessa situação. A gente procurou a prefeitura, que diz que está fazendo obras de macrodrenagem que devem ser concluídas até o final deste semestre. Ana e Nelson. Obrigada ao César Cavalcante, ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes 7:15. No interior de São Paulo, a região de Sorocaba também sofreu com a chuva forte. Vários pontos da cidade ficaram alagados e o trânsito precisou ser interditado. No Rio de Janeiro, mais de 100 sirenes foram acionadas por risco de deslizamento em razão do temporal de ontem. Vamos para lá então, Gabriela Souza traz mais informações para a gente ao vivo. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Nelson. Bom dia, Ana Paula. Bom dia a todos que nos acompanham por aqui. Pois é, a situação ficou bem complicada aqui no Rio de Janeiro. Neste momento, segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, o município, no caso, está em estágio de mobilização, que é o segundo aí de uma escala de 3 a 5, Portanto, na verdade, é o segundo em uma escala de 5. Então, situação um pouco melhor, mas ontem, de fato, o Rio foi muito castigado. A gente teve várias ocorrências aqui, já começo destacando, algumas delas. Por exemplo, uma criança, na verdade, uma menina de 2 anos, morreu após um desabamento de uma casa. Isso aconteceu na Chácara do Céu, na Tijuca, na zona norte aqui da capital. Foi justamente em meio às fortes chuvas que atingiram o estado fluminense. Isso foi desde a tarde de ontem que começou esse temporal por aqui. Segundo o Corpo de Bombeiros, militares do quartel da região foram acionados por volta de 8 horas da noite para a rua Tenente Marques de Souza. Em Saquarema, na região dos Lagos, um homem também morreu após ser atingido por um raio. E apesar do acionamento de bombeiros, o Haroldo Júnior, de 27 anos, foi encontrado sem vida na Alameda Praia de Jaconé, isso no bairro Vila Tour. Portanto, a capital fluminense foi uma das cidades mais afetadas pelas fortes chuvas. Entre 3 horas da tarde e 9 horas da noite,
113 sirenes foram acionadas, isso em diferentes pontos do município, viu? E em um determinado momento foram registradas mais de 100 ocorrências em toda a cidade, como bolsões d'água, via alagamento e também quedas de árvores e estruturas de alvenaria. Por volta de 8 horas da noite, a cidade entrou em estágio de alerta, que é o quarto em uma escala de 5. Essa foi a primeira vez que, desde abril de 2022, que o procedimento foi adotado. Portanto, hoje de manhã a situação está um pouco melhor, mas tem previsão de chuva, o tempo muito nublado por aqui. Nesse momento não chove aqui agora, pelo menos na região da Zona Sul, por onde a gente está circulando, mas o estágio é de mobilização. Portanto, atenção ainda voltada para o município do Rio, previsão de chuva e, claro, a gente segue acompanhando por aqui todas essas ocorrências, Nelson. Obrigado, Gabriela Souza, Bandeirantes 718. Bom, outras cidades do Rio de Janeiro, como Petrópolis, São Gonçalo e São João de Meriti, também sofreram com a chuva. Ainda sobre o temporal, Minas Gerais segue com alerta para a chuva de granizo em quase 500 cidades, incluindo Belo Horizonte. A área de maior atenção é no sul de Minas. Em Gurinhantã, um trecho da BR-365 cedeu, interditando toda a rodovia federal que liga o estado a Goiás. 719 na Bandeirantes.